Enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Você já ouviu essa frase? Mas e aí, como é que a gente faz para se amar se a gente está sempre buscando ser a nossa melhor versão? Se a sua melhor versão é melhor para você? Hoje eu vim falar sobre como florescer o amor próprio e estabelecer a saúde nos nossos vínculos afetivos. Se você quer um amor próprio e outros amores mais possíveis, esse papo é para você. Gente, muito prazer. Eu sou a Carol Tchoukian, sou comunicadora, psicanalista em formação, pesquisadora de amor e relacionamentos. Eu estou à frente do Amores Possíveis, que hoje é um canal de YouTube, um podcast, um Instagram. Escrevo sobre amor na Mina Bem-Estar, na Glamour, e também sou colunista da CBN. E esse nome, né, Amores Possíveis, é exatamente a minha pergunta existencial que eu quis transformar em trabalho, que é como a gente faz o amor ser possível hoje. Quando a gente pensa em amor, a primeira coisa que a gente pensa é na relação do par romântico. Então, namorado, namorada, marido, esposa. E parece que esse é a grande série A do amor. E os outros amores são meio série B, assim, a gente escuta, enquanto você não se amar, ninguém vai te amar, ou cuide do seu jardim, que aí as borboletas aparecerão. E eu acho essa frase tão complicada, porque assim, cuide do seu jardim, e aí as borboletas aparecerão. Então, no fim, você está cuidando só para as borboletas aparecerem, quer dizer, você está falando para a pessoa cuidar dela mesma, mas também passando a ideia de que o importante mesmo é você ser escolhida, ou escolhido por um cara, ou por uma mulher. E a ideia da gente ter esse talk hoje, eu fiquei muito feliz em ser convidada pelo Meca, é para a gente conversar sobre como florescer o amor próprio. A gente está entrando na primavera e eu fiz essa brincadeira aqui de perguntar de 0 a 10 quanto vocês sentem que vocês se amam, porque eu vejo que a maioria de nós ainda tem uma relação muito angustiante com amor próprio. A gente se sente insuficiente. Assim, essa é assim, o trending topics que eu recebo nas minhas caixinhas, nos meus alunos, nas minhas alunas eu não me sinto bom o suficiente, não me sinto boa o suficiente, inteligente, interessante, articulado. E aí eu fico pensando, a provocação que eu quero trazer é o que é esse suficiente? Quem determina o suficiente? E aí, voltando para uma outra das perguntas que eu falei aqui, né, dos conselhos que a gente recebe, de enquanto você não se amar, ninguém vai te amar, ele também traz para a gente uma responsabilidade individual de algo que não é individual, pelo simples fato de que a gente não se entende por gente sozinho. Então, trazendo a psicanálise aqui da formação que eu venho fazendo, né, a gente se entende como pessoas a partir do olhar dos nossos cuidadores. Então, vai ser a nossa mãe ou a pessoa que estava ali de uma forma mais direta, olhando para a gente, que vai determinar a forma como a gente se percebe. E quando a gente é muito pequeno, a Freud até fala que a gente vive o nosso momento de nossa majestade, vossa majestade, o bebê, a gente acha que tudo é sobre a gente mesmo. Então, a gente nem entende que aquela mãe, aquele pai, aqueles cuidadores são outras pessoas. Eles são extensões da gente, a gente chora, eles vêm, a gente tá com frio, eles abraçam. Então, se eles demoram para vir, tem algo errado com a gente. Se essa mãe tá te balançando e ela tá com lágrima nos olhos, porque talvez ela esteja em depressão pós-parto, ela esteja exausta, ela não tá dormindo, ela tem o trabalho, a casa para arrumar, o marido que largou, você pensa, putz, é algo sobre mim. Então, a partir do olhar dos nossos cuidadores, a gente entende quem a gente é. E aí eu falo que toda criança é, de uma certa forma, um sintoma dos pais. Eu até fiz outro dia um vídeo provocando, não sei se vocês viram, teve um aplicativo de inteligência artificial que você punha as suas fotos e daí aparecia o bebezinho. Só que você punha as suas fotos. Não é que você punha a sua foto e do cara ou da mulher com quem você gostaria de ter um bebê, ou do Jake Gyllenhaal, ou do Rodrigo Hilbert. São as suas fotos e é o seu bebê. E se você é um homem, vai sair um menininho. Se você é uma mulher, vai sair uma menininha. Que, no fundo, é uma projeção narcísica de você. Que é o que, de uma certa forma, todos os pais fazem. A gente já espera algo. Você espera que seu filho goste do Corinthians porque você gosta do Corinthians, ou que ela
dance balé porque você não teve oportunidade de fazer balé. São os nossos sonhos, as nossas expectativas projetadas naquelas crianças, que também foram projetados em nós, e fatalmente a gente frustrou os nossos pais. E aí a gente ouviu deles represálias de coisas que são traços particulares nossos, mas que a gente aprendeu como se fossem defeitos. Né? Tem uma frase do Freud que ele fala: se a gente prestar atenção à atitude dos pais afetuosos para com os filhos, a gente vai reconhecer que ela é uma reprodução do seu próprio narcisismo, que há muito tempo eles abandonaram. Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascidos. Ou seja, a gente já começa se entendendo por gente a partir do que a gente ouve que a gente é e do que a gente apreende que a gente é. O Winnicott, que é um outro psicanalista, ele fala que a criança ela vai quase que tantalizar esse olhar da mãe ou do cuidador, a cuidadora que for ali o ponto central, para prever os gestos dela. Então, ele consegue já começar a prever, se eu faço, minha mãe ri, então eu vou fazer sempre. Se eu choro, ela vem rápido me acolher, então ela vem. E aí a gente vai ficando bom em acertar o que a gente acha que os nossos pais esperam para sermos amados. Ou seja, você já aprende que só ser você é muito perigoso, porque pode ser que eles não gostem de você. Então a gente aprende que é perigoso, a gente está vendo essas frustrações e a gente se entende por comparação. Quantos de nós não ouvimos, mas custava você ser mais obediente como seu irmão? Nossa, sua prima, né, tão delicada e você estabanada. Ou olha, tem a coxa grossa igual da avó. Eu tinha uma avó que falava assim, esse seu cabelo é enrolado porque você mexe muito, deve ser da outra família. Como se fosse... E assim, meu pai tinha cabelo enrolado quando é filho dela, mas já era um problema e um fator de distanciamento. Era, você é tão bonita, tinha que alisar o cabelo. Ou seja, você aprende que você tem que mudar o que você é o tempo inteiro, e não só o que você é, mas como você sente. Porque muitas vezes no intuito de educar, esses pais e cuidadores invalidaram como a gente sente. Então assim, não foi nada, para de chorar. Mas você é tão manhosa, também é muito irritadiça. Ou seja, olha o quanto a gente vai entendendo que o que a gente é, não é adequado. E aí tem para os homens, menino não chora, seja corajoso, isso é coisa de menina, não pode falar assim. E para menina, seja uma boa menina. Não, seu pai está cansado, sorria. Então você aprende que você tem que engolir todas as suas emoções para ser aceita. Performar um papel para ser aceito. E aí, como é que viram pra gente agora, eu com 39 anos, e falo, mas enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Como é que você vai se amar? A gente tá num mundo que produtiviza as coisas, né? E eu falo que o autodesenvolvimento virou autoopressão. Porque antigamente, a nossa família era um destino. Então, se você nasceu numa família pobre, você vai continuar pobre. Se você nasceu gordinho, você vai continuar gordinho. Hoje em dia, você parcela a lipoaspiração em 12 vezes. E você faz um preenchimento facial que é antes e depois. E você tem no Instagram milhares de pessoas milionárias antes dos 30. Ou seja, querer é poder. Se você não está se transformando na sua melhor versão, é porque você é preguiçoso, é porque você é desleixado, é porque você é incapaz. Mas, de novo, melhor versão para quem? Quem está dizendo que a gente tem que deixar de ser carente, que a gente tem que emagrecer, que a gente tem que casar? E é claro que a gente pode querer se desenvolver. Acho que é muito maravilhoso a gente ter metas, a gente poder entender coisas que a gente quer aprender, traços que a gente quer melhorar. Mas hoje, o que eu sinto é que a gente está nesse lugar de autoopressão. Então, eu estou sempre tendo que ser melhor do que ontem. É a minha melhor versão. É a cultura do antes e depois. E aí, se você aprende só a se valorizar, né? Porque é isso, não, você tem que se valorizar.
Eu odeio essa frase, porque se a gente pensa um conselho de você tem que se valorizar, o valor pressupõe que algo vale mais do que outra coisa. Quem determina esse câmbio emocional? Se eu me valorizo, né, aquela coisa assim, não responde para esse cara, para essa mulher, se valorize. Então, olha, eu tô aqui e você tá embaixo, meu bem. Só que a hora que eu descer daqui, como é que faz? Dá pra gente se relacionar de igual para igual? Se valorizar é eu também criar um juízo de valor muito autocentrado e autorreferente ou muito contaminado pelas pessoas com as quais a gente se relaciona, pela mídia que a gente consome, para entender que eu estou ali correspondendo aos ideais do que é ser uma mulher ou um homem dignos de ser amados hoje. Eu acho que ao invés de se valorizar, o convite que eu quero fazer para vocês é que a gente possa aprender a se validar. Validação é, eu sinto isso, eu sou assim. Sem se desculpar, porque eu sinto que a gente fala assim, eu sou inseguro. Mas é porque o meu irmão era muito articulado e eu era tímida. A gente já traz uma história. Ou a gente já pede desculpas. Olha, desculpa, eu sou desorganizada. E se eu pudesse só falar, eu sou desorganizada, eu sou ansiosa, eu sou prolixa, eu sou medrosa, eu sou alta, eu sou magra, eu sou baixa. A gente consegue falar? Queria até perguntar aqui, trazer para vocês agora também. Que traço de vocês, normalmente vocês repreendem e que vocês podem começar a pensar, eu acho que eu quero validar isso, que vocês já tentaram compensar. Porque eu sinto que a gente entra um pouco nessa lógica da compensação, sabe? Já que eu sou muito insegura, então eu preciso saber muito, eu preciso estudar demais, eu preciso fazer um roteiro de 380 páginas que não vai dar tempo de fazer para compensar. Ou já que eu sou menos bonita do que eu acho que as minhas amigas são, então eu preciso ser a pessoa sempre legal e sempre topar programas e acabar ficando com caras que eu não quero ficar para não ficar sozinha. Talvez tenham coisas que a gente tenha que falar também, não é para mim agora, né? Porque assim, não é que eu não sou, eu não estou. Talvez eu não esteja querendo. Senão a gente entra num looping de um excesso de autocrítica, daí com uma sensação de compensação, e isso tende a gente a fazer vinculações tóxicas. Porque se eu acho que ser medrosa é um problema, o dia que eu estiver saindo com um cara e ele for me pegar de moto, e ele tiver bebido e acelerar a moto, e eu, com razão, estar com medo, porque a gente está subindo numa moto e ele bebeu, ele vai falar, mas você é muito medrosa. E você vai falar, putz, eu sou medrosa mesmo. E aí você vai invalidar um medo justificável porque a gente se culpa por ser medrosa, né? Então ou você é muito crítica, por exemplo. Eu sou muito crítica, eu sou controladora, e é um exercício de poder delegar. Só que, e tem às vezes que eu tô sendo crítica demais, tem vezes que eu tô sendo crítica com razão. Enquanto eu não conseguir validar isso, eu não conseguia pedir para alguém mexer numa coisa do trabalho, porque eu pensava, será que eu tô sendo muito crítica? Será que essa pessoa vai deixar de gostar de mim? E aí a gente começa a permitir que os outros apontem como defeitos traços que são traços de personalidade nossa. Eu sinto que esse lance da melhor versão também cai na gente nesse lugar do, eu não posso incomodar. Você eu que vou trazer o assunto pesado aqui para o Meca, tá um dia lindo, todo mundo combinou de vir, eu vou contar que eu tô mal porque minha mãe tá doente, que eu tô ansiosa porque tá chegando o final do ano e eu não consegui a promoção do trabalho, acho que eu vou ser demitida, então melhor não. A gente fica querendo se justificar, de novo, assim, eu preciso valorizar a minha dor para que ela possa ser falada. Tem dor maior do que a do outro? Ou alegria também? Porque às vezes a gente também não divide a alegria, né? Você fala, nossa, aconteceu uma coisa boa para mim, mas eu vou falar, essa amiga acabou de separar. Será que é uma bobagem? Eu lembro que eu, durante um tempo, eu sou a única solteira de um grupo de amigas, e aí eu falava, vou contar que eu vou vir fazer uma palestra no Meca, mas a outra nasceu o segundo filho, a outra tá com o filho doente, né? Criança é muito mais importante que trabalho. Será que vai parecer recalque?
Mas não é sobre o filho ser mais ou menos importante, né? Essa é a minha alegria, ou essa é a minha dor. E o florescer o amor próprio é a gente poder também validar esse nosso direito de sentir, de falar, de ser, e de começar a trocar essa condicional, sabe? Porque acho que todos nós, a gente faz essa construção do eu vou me amar quando, né? Então, eu vou me amar quando eu puder falar tudo. Ou eu vou me amar quando eu não tiver mais medo de nada. Eu vou me amar quando eu não for mais ansiosa. E aí a pergunta para vocês é, por que será que isso é imprescindível para ser amado? Será que é? Quantas pessoas inseguras, medrosas, tímidas a gente ama? A gente ama elas pelos traços de humanidade, né? E tem uma frase da Bell Hooks, tem um livro dela que mudou minha vida, gente, chama Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. A Bell Hooks é uma filósofa americana que faleceu há 2 anos. E ela fala assim: sentimos a necessidade de fingir que amamos a nós mesmos para projetar confiança e poder para o mundo exterior. E como consequência, sentimos-nos eternamente num conflito psicológico, desconectados do nosso eu verdadeiro, envergonhados pelo sentimento de que nunca poderemos deixar ninguém saber quem realmente somos. Eles não podem escolher o isolamento e a solidão. Não, nós acabamos podendo escolher o isolamento e a solidão por medo de sermos desmascarados. Acho que muitos de nós vivemos uma síndrome do impostor ou da impostora também nas relações pessoais. Porque enquanto a gente aprende que a gente tem que se valorizar, e acho que muito dessa coisa do coaching e da psicologia positiva, fala assim, não, 5 frases positivas, olhe para o seu espelho e fale 5 características boas suas. Acho que é importante a gente saber valorizar validar, não valorizar as qualidades, mas enquanto a gente não entender que faz parte também traços de humanidade, que eu nem gosto de chamar de defeitos, vulnerabilidades, toda hora que essa vulnerabilidade for aparente, a gente vai achar que é um justa causa de rompimento de vínculo. É um justa causa para uma amiga gostar menos de mim, é um justa causa para eu ser demitida, é um justa causa para a pessoa com quem eu tô saindo não querer mais sair comigo. E aí a gente vai querendo compensar e esconder todos esses traços. E tem aí a terapia cognitivo-comportamental fala muito que os nossos pensamentos geram as emoções que geram as nossas ações. E a gente fica querendo só mudar a ação, né? Os americanos têm aquela frase do fake it until you make it. Então, finja até você conseguir. Não adianta só a gente mudar o fora. Então eu vou colocar uma roupa mais ousada. Ou então agora eu vou sair para um lugar que é o lugar descolado para parecer que eu sou a pessoa descolada. Se eu continuar me colocando internamente como a pessoa insegura, como a pessoa inadequada, né? Eu falo que eu que cresci ouvindo da minha avó que cabelo enrolado era feio, eu brinco que eu sou de uma geração que não tinha princesa da Disney de cabelo enrolado. Todas tinham cabelo liso. Então, se eu quisesse ser uma princesa, eu tinha que alisar meu cabelo, fazer escova, que não dava para fazer escova sempre. Então, minha avó me ensinou a dormir de bobs e fazer touca. E aí eu tinha que rezar para não chover, porque se chovesse, eu falava que o cabelo virava uma abóbora antes de mim, eu não era olhada, então eu já achava que eu não era a menina que podia ser princesa, que eu não era a menina bonita, e eu virei a amiga legal e que fazia piadas autodepreciativas. Então, antes de falarem mal de mim, eu já vou falar, meu nariz é de porco, tudo eu falava, meu cabelo não sei o quê. E eu vinculava a partir daí. E aí eu queria que vocês pensassem quantas vezes a gente não faz esses movimentos autodepreciativos. Por exemplo, eu amo um ritual. Eu gosto de acender vela, incenso. Às vezes eu já falo para as pessoas assim, eu sou a louca do ritual. Porque se a pessoa for cética e achar fazer um ritual uma bobagem, eu já tô falando, eu sou a louca do ritual. Eu preciso falar que eu sou a louca? Eu gosto de um ritual. Se a pessoa não gostar, tudo bem. Se ela for cética, tudo bem. Mas olha como em pequenas coisas a gente já vai desvalorizando traços que são traços nossos. E aí eu via que eu me colocava, por exemplo, eu tive um namorado que eu namorei 4 anos
E eu saí, quando eu conheci ele, eu tava com uma amiga muito bonita, inteligente, interessante. E aí ele veio conversar com a gente, eu pensei, bom, tá conversando, quer paquerar a Raquel. Eu fiquei quieta, assim, sabe quando você quase se retira? Já fiz assim meu ombrinho, fiquei quietinha, daí ele bateu um papo ali, foi embora. E no dia seguinte ele me mandou um e-mail no trabalho, porque a gente tinha amigos em comum. E eu nem tava percebendo que aquele lugar podia ser meu. Porque eu não tinha aquele olhar para mim. Porque enquanto eu não fosse tão bonita quanto a Raquel, ninguém ia me amar, né? Então, eu só vou me amar quando eu for como ela. A gente só vai se amar é não se amar de vez em quando também. Se amar é às vezes acordar um dia e falar, cara, que inferno, eu tô de novo ansiosa por uma coisa que eu não queria estar. Porque acho que a gente idealiza esse amor próprio assim, a hora que eu me amar, aí vai ser pura plenitude, aí eu vou acordar, abrir a janela, os passarinhos vão cantar, aí a minha avó vai falar, ai, ainda não casou minha filha, aí eu vou falar, foda-se, não tô nem aí. Aí o cara que eu tava saindo vai começar a namorar uma menina 20 anos mais nova, ah, não tô nem aí. Mentira! Se amar é poder falar, cara, tô com raiva, e hoje eu vou viver essa raiva. É poder se deixar inundar por essas emoções que a gente acha que são menos nobres, ao invés de lutar com elas e poder falar sobre elas. Hoje eu tô com raiva, hoje eu tô triste, hoje eu tô com medo, hoje eu tô cansada. Tem uma frase de um grande amigo que também virou um dos meus mantras, que é abraça o seu caos. Vamos abraçar o nosso caos também. Queria agora aqui também fazer esse exercício de perguntar para vocês qual é um traço de caos de vocês. Eu sou muito insegura e ansiosa, muito. Eu fico muito incomodada quando... Isso é uma coisa que eu acho que a gente faz sem perceber e que eu faço também. Mas quando a gente vê uma mulher chegando num lugar cheia de autoconfiança e de batom vermelho e falando alto, e a gente fala, nossa, ela fala muito alto, né? Por que ela ri tão alto assim? Gente, porque ela tá sendo ela. E que lindo ela poder dar uma gargalhada quando a gente foi ensinada, tipo, tá tudo bem, sabe? Não é porque a pessoa é doidinha ou porque ela é metida. Não, é porque ela tá sendo ela mesma, sabe? Ela pode ser ela mesma assim, e você pode ser você mesma de um outro jeito, exatamente, né? Porque acho que a gente fica nesse lugar do querer padronizar, então como se o ser dela colocasse em xeque o seu ser. Então tem uma pessoa que pode ser muito sensual do batom vermelho e a outra, a sensualidade vida a piada que ela faz, né? E aí você falou disso do eu sou ansiosa, mas isso me faz cheia de vida. Esse é um exercício que eu gosto muito de fazer com os meus alunos, que é qual é o lado luz do que você considera sombra. Então, o fato de eu ser muito ansiosa faz com que eu já organize as coisas antes. E aí tem sempre programação no final de semana. O fato de eu ser muito ansiosa faz com que eu tenha 8 planos. Então, se alguma coisa der errado, eu fiz um plano B. Qual é esse lado luz da nossa sombra que a gente desmerece? Por exemplo, eu ouvia muito, e até hoje me perguntam, mas o fato de você falar da sua vida pessoal, será que não assusta os homens? Bom, talvez assuste, mas o fato de eu falar da minha vida pessoal me conecta com vocês. Isso é valioso pra caramba pra mim. Então, esse é um lado luz também. Você se expõe. Eu me exponho, mas eu me conecto. Você falou, eu sou muito exigente. Tem uma amigona que fala, a gente tem que ser mais gentil com a gente. A gente é tão gentil com os outros e não é com a gente. E quanto menos a gente é com a gente, mais a gente autoriza os outros a não serem, né? Porque, na verdade, tá aqui dentro. E se eu puder falar, tudo bem, hoje eu não lavei a louça. E daí é o pequeno e possível, assim, porque eu sinto que agora, vai chegando o fim do ano, a gente faz a lista de metas do que eu vou mudar para o ano que vem. Aí chega janeiro, a gente já não cumpriu as metas, ou agora, outubro, você fala, faltam 3 meses, fudeu, não cumpri minhas metas. E se a gente diminuir em 1/10 as metas? Se a gente se propor para o ano que vem, escolher uma coisinha só, e pensando quais são pequenos passos que elas podem ser, porque senão a gente quer perder todos os medos, né? Como você falou, então eu quero perder o medo de nadar, perder o medo de altura, daí eu vou me sentir sempre medrosa. E se eu escolher um medo só para 2024? Os outros vão ficar comigo aqui e tá tudo bem. Aí ajuda a gente ver esse avanço. Agora, a Sandy e o Lucas, as pessoas ficaram mal, mas eles pareciam um casal tão lindo. E foi um casamento feliz pra caramba, né? Fim não é fracasso. Mas ninguém tá vendo
Então, se a gente não tem pessoas que compartilham a vulnerabilidade, é muito difícil a gente abraçar o nosso caos. E aí, quando a gente está nesse lugar inseguro de querer compensar, é muito comum a gente só falar dos nossos defeitos, ou a gente colocar muita luz nos nossos defeitos. E aí, você vira a pessoa que conta os problemas e todo mundo está contando os feitos. Como é que a gente vai se transformar e se amar se a gente está nesse lugar, né? Um pouco síndrome do patinho feio. Talvez a gente esteja se sentindo inadequado porque a gente está rodeado de pessoas que estão valorizando características que a gente não tem. E aí, de novo, às vezes é circunstancial, não é que as pessoas são boas ou ruins, mas se eu estou num momento incomodada porque eu não tive filhos e eu estou nessa turma só das amigas com filhos, como eu falei para vocês, talvez para mim seja bom eu não ir no aniversário da criança e me acolher por isso. Assim, eu não sou uma pior amiga por isso, mas se para mim vai pegar, eu fiz isso por algum tempo e agora eu vou de novo. Era meu, sabe? Assim, e poder me conectar com pessoas que queiram ter conversas parecidas com as nossas. Por exemplo, a gente está aqui. Depois se adicionar no Instagram e continuar essas conversas. Tem uma psicóloga muito interessante, ela chama Shasta Nelson, e ela tem um TED, até depois eu vou colocar lá no Amores Possíveis, nos stories, para vocês verem, que ela fez uma teoria do triângulo da intimidade. E aí eu não sei se vocês viram, mas a Universidade de Harvard fez o maior estudo sobre vida adulta e saúde no mundo. Eles estudaram pessoas ao longo de 85 anos e eles descobriram que o segredo da felicidade é a gente ter vínculos saudáveis. Então, a falta de conexão faz com que a gente tenha efeitos nocivos no corpo que são equivalentes a fumar 15 cigarros por dia, a ser alcoólatra, é mais prejudicial do que não se exercitar e é 2 vezes mais nocivo do que a obesidade. Ou seja, a falta de relações de afeto gera mortes prematuras. E por que que isso acontece? Aí tem um outro médico geneticista que foi estudar o porquê que os vínculos geram essas vidas mais longas. Isso tem a ver com o manejo de estresse. Então, a descoberta é que se a gente tem relações positivas, a gente tem vidas mais felizes, saudáveis e consegue ter menos diabetes, menos hipertensão e menos doenças cardíacas. Só que o que são relações positivas? Porque muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou uma pessoa super sociável, mas meu pai é super crítico, minha mãe é super crítica, minhas amigas são competitivas, ficam falando, mas a Mari fala alto, mas ela é doidinha. Não é sobre a quantidade de pessoas com as quais a gente se relaciona, mas é a forma como a gente se relaciona com essas pessoas. Então, o vínculo, ele ajuda na saúde quando ele ajuda você a manejar o seu estresse. É quando você chega em casa, depois de um dia difícil no trabalho, e o seu parceiro ou a sua parceira fala, então vamos abrir um vinho? Ou vamos sair para comer uma coisa gostosa? E não falar assim, bom, mas você já sabia que esse trabalho era assim, já te falaram que esse chefe era assim, você está, menosprezando? Muitas vezes as pessoas menosprezam, ou às vezes entre amigos, né? É isso, você vai lá chorar do trabalho e a pessoa fala, bom, mas e meu filho? Que tá com uma doença seríssima e eu tô há 1 mês sem dormir e ainda tem um chefe bravo. A gente não tá medindo dores. É a comparação o tempo inteiro. E às vezes as pessoas nem fazem por mal. Elas fazem para você não se sentir sozinho, mas o que todos esses estudos mostram isso não ajuda a gente a manejar o nosso estresse. Quando a gente tá estressado, a gente precisa de colos. E aí vale para quando pessoas vêm estressadas pra gente. Muitas vezes a pessoa só precisa de uma escuta ativa e afetiva. Porque às vezes por amor a gente quer resolver, né? Então a gente fala, não, então tá bom, então vamos abrir, a pessoa tá mal, terminou o namoro, então vamos abrir aqui o aplicativo, a gente vai fazer aqui, já marquei um negócio, vou te apresentar o primo da amiga da Beth, que vai ser ótimo. Às vezes você só quer falar, né? Então acho que isso é uma coisa boa pra gente melhorar a qualidade dos nossos vínculos, que é
dar a claquete e pedir a claquete. Então, às vezes chegar para os amigos, amigas, familiares, parceiros, parceiras e falar, olha, hoje eu só quero desabafar. Ou, ai, hoje eu tô querendo falar mal mesmo. Vamos falar mal? Vamos esquecer a sororidade, só destilar um veneninho aqui na atual do ex e depois a gente passa para frente? E perguntar para a pessoa que vem desabafar, você quer um colo? Você quer ajuda? Você quer lenha na fogueira? Porque a gente acha também que amor e vínculo é a gente já saber o que o outro está precisando, né? Sabe aquela coisa, a gente se entende como ninguém? Por mais que a gente seja irmão há 40 anos, amiga há 20, sempre vale perguntar. E esse triângulo de intimidade que ela fala que a gente deveria desenvolver, e ela fala de friendimacy, que é intimidade na amizade. Porque o que esse estudo mostrou, e é muito bonito, é que a saúde dessas relações está muito ligada com a saúde das amizades. Inclusive, a Miriam Goldenberg tem um estudo lindo sobre a bela velhice, e a nossa felicidade é um U. Então, eu que estou chegando nos 40, eu estou com 39, e eu estou no ponto mais miserável. Então, a gente começa super feliz, chega nos 40, péssimo, e daí volta a ficar feliz até a velhice. E por que a gente volta a ficar feliz? Principalmente as mulheres, e ela estuda mulheres de 60 até 100 anos. Porque elas começam, a partir dos 40, 45, a apertar o botãozinho do foda-se. Que é um botãozinho interno. Ela fala, você nem precisa falar para os outros, mas é interno. É assim, ela falava... Por exemplo, tem umas senhoras que nem são senhoras, gente. Uma mulher de 50 anos. Mas essa idade, cabelo comprido? Foda-se. Quer sair com um cara mais novo? Foda-se. Quer passar o dia jogando videogame? Foda-se. Né? A gente é um pouco isso. A avó fala, eu vou morrer e você de novo, minha filha. Mais um ano sem namorado? Foda-se. E a provocação da Miriam, né, que eu fui muito grata de entrevistá-la e ficar amiga dela, e que eu quero fazer para vocês, é que a gente não tenha que esperar os 60, os 70, 80 para começar a apertar esse botãozinho. Não tá me fazendo bem? Foda-se, eu tenho medo. Foda-se, eu sou ansiosa. Foda-se. É poder ser gentil com a gente nesse lugar, para poder ser feliz antes e estar perto de pessoas que validem também esses nossos botões e que validem as nossas falhas, porque eu sinto que a gente fica com medo de falhar também, né? A gente começou o papo falando em ser a nossa melhor versão, e aí esse triângulo, né? Eu tô falando do triângulo e não entro no triângulo. Então, o que ela fala do triângulo que cria intimidade? É sobre positividade, consistência e vulnerabilidade. E qual que é o erro, né? Então, o que ela fala? Pensando, o triângulo assim, a positividade está aqui embaixo, e daí vem consistência e vulnerabilidade. E que no começo, no geral, a gente cria a maioria das nossas amizades pela positividade. Isso é uma delícia, mas também é aprisionador, porque aí você fica com medo de falar o que você sente. Você fica com medo de ser a pessoa que vai pesar no papo, você fica com medo de ter uma discussão. E aí a gente vai pulando de relação em relação, sempre se obrigando a ser positivo. Por isso é importante a gente ser vulnerável e treinar a vulnerabilidade de uma maneira bilateral. De novo, você precisa estar com pessoas que também falem sobre os defeitos, sobre os medos, sobre os erros. E que também te perdoem pelos defeitos, pelos medos e pelos erros. Senão a gente não vai aprender a se perdoar, se a gente nunca é perdoado. E aí ela fala da consistência, que eu acho que é uma coisa tão importante, que é quantos de nós não marcamos coisas já sabendo que a gente vai desmarcar? Por exemplo, eu tenho amigas que estão aqui nessa plateia, que elas falam, a gente vai, e elas estão aqui. E elas estão sempre aqui. E eu fico arrepiada, e isso é consistência. E faz muita diferença. Então, assim, a gente às vezes, é muito... E brasileiro é muito... Eu tenho um amigo que é irlandês, ele veio morar no Rio, ele ficava doido. Ele falava, gente, por que as pessoas não falam que não vão poder ir? Elas falam que vão poder ir, eu me organizo, aí você começa a ligar, a pessoa não vai. Aí ela já tá em Búzios,
Você fala, mas você tá em Búzios, você já sabia que você não ia tomar cerveja comigo, mas é porque a pessoa já acha que você também vai desmarcar. Ser consistente é fazer o que a gente combina. E talvez é combinar menos coisas. É poder falar assim, eu achei que eu ia dar conta e eu não dou. A gente não constrói intimidade se a gente não tem consistência. E a gente tem, eu brinco que no amor a gente tem saído do filme no trailer, mas eu acho que às vezes nas relações de amizade também, no trabalho também, a hora que tem o primeiro desgaste, a gente desiste. A gente é de uma geração que silencia e bloqueia. Porque é mais fácil você bloquear do que você ter que lidar com o desconforto. Só que como é que, de novo, eu falo para vocês abraçarem o caos de vocês, se a gente não está treinando o desconforto nas relações? Se a gente não está treinando de que talvez a gente não esteja num dia bom, não esteja sendo a melhor companhia, e ainda assim as pessoas que amam a gente, que a gente ama, vão estar com a gente. Porque, de novo, não é sobre ser a nossa melhor versão, é sobre ser a nossa versão possível. E se a gente não treinar esse amor possível com esses nossos vínculos de afeto, a gente não vai ter um amor possível e saudável por nós mesmos, e a gente não vai ter um amor romântico possível, né? Muito se fala de relações tóxicas no casamento ou nos namoros, e até recentemente eu fiz uma coluna da CBN sobre relações tóxicas no trabalho. O trabalho é um dos ambientes mais tóxicos que a gente tem. Se a gente não puder ser humano no trabalho, né, os divórcios cresceram 170% na pandemia. Alguém da equipe de vocês está se separando. Alguém da equipe de vocês talvez esteja passando por um divórcio litigioso. Alguém da equipe de vocês está com crianças que não estão dormindo, está tendo que buscar um apartamento, está com uma redução de grana significativa e está com medo de perder o emprego. Essa pessoa tem espaço para chorar no trabalho? Ou o trabalho é um lugar onde a gente tem que ser super produtivo? Dá para pedir para abraçar o caos? Se eu não posso ter alguém que pergunta, tá tudo bem? Você quer trabalhar hoje de casa? Porque você está passando por uma situação? Mas é perguntar de verdade, não é porque a gente bate 5 minutos de papo no cafezinho. É ter um espaço para poder ser humano lá, para poder ser humano com os amigos, para poder ser humano com os colegas de classe, para poder perguntar, né? Tô sendo inadequado? Tô falando demais? Isso a gente só vai construindo com consistência. Então que a gente possa ter essa coragem de se mostrar humano, de acolher o humano do outro, de ser não a nossa melhor versão, mas muitas versões. E acolher as muitas versões do outro, né? O Erich Fromm, que é um outro psicanalista que eu amo, ele fala que a gente lida com o amor numa lógica aristotélica. Que a lógica aristotélica é ou você é A ou é B. E o A é sempre A e não pode ser B. Que a gente deveria pensar nas relações numa lógica oriental. Então, os orientais têm aquele ditado de que você não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio, porque você não é a mesma pessoa e nem o rio é o mesmo rio. Que a gente possa refazer as nossas relações, menos buscando as lógicas, porque a lógica faz você taxar o outro. Não, você é sempre assim. Então você é a doidinha e eu vou ser a ansiosa e ela vai ser a medrosa. E se eu puder ser a ansiosa e a corajosa e a medrosa e um dia calma e um dia plena? A gente é muito caleidoscópio, sabe? Eu gosto de uma imagem da gente pensar o amor como um grande caleidoscópio, que não tem um gabarito, não é um cubo mágico que a gente tenta achar a melhor versão, que é cada face com uma cor só. O caleidoscópio a gente vai virando e ele vai criando outras imagens. Umas mais harmônicas, outras menos. Umas onde as peças estão mais distantes, outras onde elas estão mais próximas. E se a gente se permitir esse se movimentar e o movimentar dos outros nas nossas relações, a gente vai poder fazer com que a nossa existência seja mais múltipla, mais possível, e que a gente vá reinventando todos os nossos afetos de uma forma mais segura e mais amorosa. Espero ter contribuído para esse amor. Estou muito feliz em fazer amor com vocês aqui hoje. E queria deixar esses minutinhos abertos para se vocês quiserem falar, perguntar de como é que bate essa cobrança do amor próprio e essas buscas do amor próprio, para a gente ainda aproveitar esse momentinho para trocar. A nós!
Eu fui pra terapia, 7 anos de terapia seguido. E hoje eu decidi que vou dar um tempo da terapia, porque às vezes a gente precisa parar de pensar um pouco, né? Se cobrar, ir atrás. E hoje eu consigo entender o quanto não é linear. Então eu queria chegar nesse lugar que eu vou estar plena e vai estar tudo bem. Então hoje eu entendo que às vezes eu tô aqui, às vezes em um lugar que eu nem imaginava que eu poderia estar. Mas é saber procurar as pessoas, ou em mim mesmo, como que faz eu voltar para esse lugar. E as amigas que estão aqui comigo são essas pessoas que fazem, tu também. Então acho que buscar esse espaço e buscar esse lugar em que as pessoas vão te ouvir. Então obrigada por dividir isso com a gente, me emociona de verdade. Obrigada de coração. E é lindo isso que você falou do não ser linear, porque acho que quando a gente entende que não é linear, uma queda não é irreversível, né? Eu acho que eu também, durante muito tempo, tinha medo de que as coisas fossem irreversíveis. E aí você fala assim, nossa, mas eu tava há meses bem e de repente me deu uma crise de ansiedade. Putz, será que eu voltei para a primeira crise? Não, se eu só pudesse ser gentil comigo e falar, hoje eu tô tendo uma crise, porque eu sinto que a gente quer resolver, né? Teve um domingo que também, tipo, eu tinha tido um domingo bom, mas daí foi chegando o fim da noite, me deu uma angústia. E normalmente eu teria ficado com medo de me assombrar aquela angústia. Aí eu falei, vou pegar meu livro, vou pôr uma música e vou trazer a angústia comigo. Angústia, vamos ler juntas. E aí ela passou, porque eu acho que normalmente a gente quer brigar com ela, né? Enquanto eu pensei assim, tá bom, hoje então somos eu e você lendo esse livro e ouvindo Matchbox 20 para eu lembrar da minha adolescência. Aí ela passou mais rápido, que acho que isso tem muito do mindfulness também, que é a aceitação é o primeiro passo para que as coisas mudem. Porque você para de fazer força, né? Então, assim, isso também vai passar. Tenho feito uma coisa quando eu tô muito angustiada, que é eu finjo que eu coloco a minha angústia dentro de uma garrafa e eu coloco uma rolha nessa garrafa. E durante o dia eu vou levar essa garrafa comigo para passear. Vai ser um peso a mais que eu vou carregar durante o dia, porque é uma garrafa de vidro que eu tô carregando. Só que eu sei que é por um tempo determinado. Porque quando eu chegar em casa, eu posso colocar, abrir a rolha e me entender com aquilo ali. Porque essa imagem me ajudou muito a pensar, é temporário, eu consigo engarrafar, vai ser pesado, mas depois eu me viro. E se eu quiser eu reciclo, e se eu quiser eu deixo ali em cima da mesa, se eu quiser eu coloco como um objeto decorativo para me mostrar como eu superei, sabe? Mas eu acho que essas imagens são boas e até eu uso muito para mim, para me ajudar essa palavra de que a nossa autoestima, nosso auto-amor, etc, é flutuante. Essa palavra da flutuação me ajuda, porque eu acho que dá uma leveza nesse sobe e desce, é tudo flutuante, assim. E uma última coisa que eu queria compartilhar que você trouxe das suas amigas, e você fala muito disso, dessas nossas redes de amor que não precisam ser nossos namorados, namoradas, maridos, esposas, que hoje eu vou comemorar bodas com uma amiga. A gente vai fazer uma festa de bodas. Legal. Porque a gente estava percebendo como a gente só celebrava aniversário de casamento, aniversário de namoro. Eu sei a data exata do meu namoro quando ele acontecia mês a mês, aquele aniversário, é mêsversário de namoro. Mas e a minha amiga, que é na verdade a relação de amor mais longa da minha vida, minha melhor amiga, que sempre esteve ali, que esteve comigo em momentos bons, ruins, distantes, próximos, nos quais eu tava péssima e muito difícil de lidar, nos quais eu tava maravilhosa. E a gente decidiu esse ano fazer uma festa de bodas, que a gente vai fazer bodas de renda. E é hoje. Que lindo, parabéns! Sim, eu mandei uma mensagem pra ela enquanto você tava falando, mandei pra ela agora, eu falei, amiga, que dia lindo pra celebrar nosso amor. Porque eu acho que é isso, sabe? São as relações de amor mais longas que a gente tem. Então é isso. E que a gente possa ritualizar, né? Eu que falo que eu sou a louca dos rituais, que agora eu só vou falar, sou uma mulher dos rituais. A gente faz nesse grupo de amigas rituais, a gente de poder tá todo mundo presente e às vezes é assim, uma coisa que vai rodar. Então no Réveillon a gente fez, qual é uma coisa que a gente quer deixar para trás? Algo que a gente quer trazer para o ano seguinte e nos aniversários também. Então essa coisa do fazer um pedido, nos meus aniversários eu tenho pedido para as minhas amigas também, vamos todo mundo pensar o que a gente quer queimar e deixar no ciclo que passou e cada um faz da sua vida e a gente queima numa velhinha e agora algo que a gente quer pra gente. Então, às vezes é uma dinâmica que a gente faz que tira o jantar das amigas do mesmo jantar de sempre. Ou na Páscoa, uma vez a gente fez, pensando que Páscoa é ressurreição, qual foi um traço ou um sonho nosso que a gente deixou morrer, que a gente quer que renasça. E aí, de cada uma falar uma coisa dessas, a amizade já foi para um outro lugar. A gente soube histórias de amigas recentes que talvez a gente não teria acessado.
Então, se permitir essas pausas para ter esses encontros de qualidade é muito transformador. Ai, gente, muito obrigada.